Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar direto aos nossos corações através de mais uma breve palavra. Nesse dia de hoje, no dia 7 de janeiro, que gravo a vocês, peço a gentileza de que curtam, compartilhem e comentem desde já. Dessa maneira, creio que o YouTube entenderá que o vídeo é relevante e pode alcançar mais corações. Peço a vocês que contribuam comigo nessa missão. Vamos embora lá para aquilo que realmente importa, a palavra do Senhor. Veio a mim uma palavra no dia de hoje. Gostaria de compartilhá-la com vocês, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 1. O versículo 1, esse é o texto para nossa breve conversa. Diz assim: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galileia. Seu irmão Felipe governava Itureia, Tracônites, Lisanias governava Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes nesse ano. Veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O Lucas, vale a pena ressaltar aqui, vamos começar contextualizando um pouco. Lucas, além de evangelista, ele tinha outros atributos dados por Deus, como médico, e também era um exímio historiador. E Lucas, nessa narrativa, ele começa a introduzir uma mensagem que mostra aquilo que há de vir, ou seja, o ministério do Senhor Jesus em execução. Ali no capítulo 2 ele falou um pouco sobre o nascimento dos dois, e ele começa a mostrar o princípio, ou seja, o começo do ministério de João Batista, nessas palavras que li para vocês. Esse ministério é o ministério que abre o caminho para o Senhor Jesus. Até hoje é assim, irmão. Até hoje é assim, minha irmã. Até hoje o Senhor primeiro envia os seus mensageiros para que as pessoas que aceitem assim de bom grado a mensagem tenham uma experiência com Ele e tenham um encontro com o céu. Tenham um encontro com o Rei Jesus. E às vezes esses primeiros versículos, quando nós lemos, pode passar desapercebido apenas como meras informações. Por Lucas ser um historiador, ele pode querer só mostrar e montar a época ou o ano em que isso ocorria. Vale a pena lembrar que era aproximadamente por causa dos governos aqui falado, Tibério César, que era o imperador naquela época de Roma, ele governou por volta de 14 depois de Cristo, e depois vem o Herodes Augusto, que é a época do Pôncio Pilatos, que estava ali a morte, né, governando ali em Jerusalém, na morte do Senhor Jesus. E tudo isso culmina para quê? Para um propósito, para uma preparação. O que ele quer dizer, irmãos? Nesse primeiro versículo aqui, vamos ler novamente, diz assim, ó: era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes Antipas governava a Galileia, e seu irmão Filipe governava a Itureia, e Tracônites e Lisanias governava Abilene. Abilene, junto com Triconites e Itureia, formavam um estado-nação, ou seja, Israel naquele momento era dividido em alguns estados-nações. E o que ele está mostrando para nós, irmãos? Ele está mostrando o que aconteceria ali na frente. A traição, que João Batista participaria ativamente da irmã da mulher de Filipe, Herodias. E aqui fica claro por que ela trai, irmão. Filipe, o seu irmão de Herodes, era tetrarca. O que é um tetrarca? O tetrarca, ele governa a quarta parte de um governo. Ele não é em si um governador de um estado inteiro, ele tem menos poder. E nós já percebemos através desse versículo que Deus já estava preparando o cenário da vitória, ou seja, já estava preparando o cenário da vitória antes de começar a exercer o ministério. Por quê? Isso tudo vai culminar para aquilo que o Senhor Jesus Cristo vai viver dentro do seu ministério. Ele participa da morte do seu primo, que é decapitado por denunciar a traição da mulher de Filipe, que se debanda para o lado de Herodes. Vocês lembram de Marcos capítulo 6?
é praticamente isso. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus já estava lá, já preparando tudo antes de nós começarmos a exercer o nosso chamado. Eu quero repetir, Deus já estava lá antes de nós começarmos a exercer o nosso ministério. Deus já estava programando, ou já estava com tudo na mão, toda a circunstância na mão, para que o cenário do ministério levasse justamente aquilo que precisasse. Jesus desceu do céu para morrer na cruz. Eu quero repetir, Jesus desceu do céu para morrer na cruz. E tudo isso que estava escrito aqui se culminaria justamente naquilo que seria as cenas do próximo capítulo. Jeremias 29:11 vai nos dizer: eu bem sei os planos que tenho para vocês. São planos de dar paz e esperança e o futuro que vocês esperam. E talvez você me pergunte, Alisson, talvez você me pergunte, o que eu devo fazer? Porque pelo que parece, e aqui a gente percebe isso, Jesus vai viver momentos de dor por causa da morte do seu primo. Nós vemos que João Batista tem que se deslocar para o deserto. Muitas situações ocorrem. E qual que é o que nós devemos fazer? Paulo vai nos responder em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, ou seja, na promessa, naquilo que Deus te falou. Sejam pacientes na tribulação. Espere quando as coisas estiverem ruins. Não vá a se apressar e agir precipitadamente, como Sara, por exemplo, que entregou Abraão a Agar, e ali gerando o filho da precipitação, que oriundo disso, ou seja, que depois disso veio justamente as guerras, as dissensões justamente entre Hamas e Israel, que nós vemos esses conflitos até hoje. São os filhos de Ismael, que é filho da serva Agar, é os mesmos que estão lá até hoje guerreando. E ele fala, perseverem na oração, quando não souber o que fazer, fica em oração. Porque em Romanos, capítulo 5, no versículo 6, fala que Deus, no devido tempo, enviou Jesus Cristo no momento em que nós estávamos mais desamparados. Não fique com o olho na circunstância. No versículo 2 ele vai dizer, irmão, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Neste ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. E esse para mim é um dos versículos mais impressionantes da Bíblia. Lucas remonta, talvez ali puxando a memória, como os homens do Antigo Testamento, principalmente Isaías, Jonas, Jeremias, remontava como vinha a palavra. Com certeza vocês já leram na Bíblia, assim, no Antigo Testamento. Veio a mim a palavra do Senhor. Agora sabe o que é interessante, irmão? Que o sumo sacerdote era Anás e Caifás. Mas a palavra do Senhor se dirigiu a um homem simples, de humilde coração, que vivia no deserto. Aleluia. Rabanda soianda randa caia. A palavra não vem para quem acha que pode. A palavra vem para quem ele quer e aonde ele quer. A palavra não foi no templo, não foi naqueles que exercem sumo sacerdote. Era um homem mais importante da religião em Israel naquela época. Então a palavra de Deus não veio para ele. A palavra de Deus veio para um homem simples, João Batista, no deserto, porque não se trata da nossa vontade, irmão. Não se trata de fazer como nós queremos. Não se trata justamente daquilo que nós pensamos, que achamos que é o certo. Muitas vezes buscamos a palavra na igreja, mas o Senhor usa um mendigo para falar conosco na rua. Muitas vezes vamos achar que quem vai nos dar um bom conselho é o nosso pai e a nossa mãe dentro de casa, mas de repente o caminho de Deus está numa pessoa desconhecida ou até mesmo naquela pessoa que nós maltratamos e ignoramos. Não se trata daquilo que queremos. Se quisermos verdadeiramente seguir o Senhor, devemos estar atentos aonde está a palavra. E aonde nesse momento era no deserto, através da boca de João Batista. Porque, irmãos, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 9, versículo 37, ele vai dizer o seguinte, que muitos poucos são trabalhadores. Ele fala para os discípulos, orem para o trabalhador da seara. Deixa eu puxar esse versículo para vocês. Mateus 9, versículo 37, quero ler na completude. Ele disse assim, ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Muitos poucos somos, irmãos, os que trabalham de verdade. Muitos poucos somos os que estão de olho naquilo que o Senhor tem. Agora a colheita é grande. Quem vocês acham que vão colher quando o Senhor derramar a porta, abrir as comportas do céu? Será que vai chover no deserto?
Ou será que vai chover dentro do templo onde Anás e Caifás está? Porque a palavra parece que foi direcionada para João Batista, não é verdade? Olha, eu lembro logo de uma treta entre Deus e um dos seus servos. E nós muitas vezes entramos nessa, irmãos. Atos capítulo 9 conta a história da conversão de Paulo. Como Jesus apareceu num grande lance de luz, um grande relance de luz para Paulo, que caminhava com sede de sangue para assassinar vários judeus que tinham se convertido e estavam no caminho, eram chamados de cristãos. E naquele momento eles chamavam de aceito o caminho. Ele estava indo para Damasco, autorizado e incumbidos pelos principais sacerdotes. E Jesus apareceu para ele. E ele teve uma conversão. Ele saiu daquele lugar carregado, humilhado. Ele saiu daquele lugar, aquele homem que nunca precisou da ajuda de ninguém, precisou ser carregado aí até uma casa. Ali ele ficou jejuando e orando 3 dias ao Senhor. E o Senhor apareceu a Ananias, um homem simples, de humilde coração, para dar a missão para ele. E naquele momento, Ananias parecia bastante relutante. Por quê? Porque ele estava ouvindo o que dizia-se de Paulo. Vamos ler o que diz em Atos 9, versículo 15, diz assim, ó: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é instrumento meu. Vamos ler os versículos anteriores, vamos ler o 13. Respondeu Ananias, mediante a palavra que o Senhor deu para ele. O Senhor queria que ele fosse, impusesse as mãos, abrisse os olhos para que ele fosse cheio do Espírito Santo e pudesse cumprir uma missão. E aí Ananias responde ao Senhor, vamos ler primeiro isso, diz assim, ó: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele está querendo dirigir os passos de Deus, irmãos. Está querendo dirigir, ele não está querendo a missão. Ele diz, ele chegou aqui com a autorização dos chefes do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Deus não deu nem moral para Ananias, irmãos. Vá. Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. É Deus quem escolhe, irmão. O que está falando é que a escolha é de Deus. Não depende de mim ou de você, não depende de nós queremos, não depende de nada, depende da pessoa ter um encontro, uma experiência. E no caso aqui nós vemos a conversão de um homem muito perigoso, um homem que era sanguinário e que buscava a morte daqueles que estavam no caminho reto. Era um homem que tinha poder para fazer e que estava incumbido pelos principais sacerdotes, percebe? Mas não se trata, Deus ele tem um mistério com tudo isso e não cabe a nós sabermos. Eu sei que Deus, assim como na minha vida, na sua vida, que tem me ouvido, irmão, que tem me seguido aqui, ele já está preparando tudo. E mesmo que Paulo jamais imaginasse que fosse viver o que fosse viver, por exemplo, se entregar a algemas e prisão por amor a Jesus, nesse momento aqui, ninguém mesmo olhava para Paulo e via ele com todo esse amor pelo Senhor. E isso fala muito ao nosso coração, não é verdade? Mas a palavra fala que Deus falou que ele lhe mostraria quanto ele deveria sofrer pelo seu nome. E muitos que estão aqui não se veem. Muitos que estão aqui, eu tenho plena convicção do que eu vou falar. Às vezes estão dentro dos seus quartos escuros, trancados, deprimidos, à procura de tomar mais um remédio para a ansiedade diminuir, não sabem o que fazer. Mas quando o sol raiar, quando a luz de Deus raiar sobre você, Deus mudará totalmente o seu cenário e as pessoas com quem você anda. Antes, Paulo andava com os fariseus, agora ele vai andar com Ananias, vai andar com Barnabé, vai andar com Silas, com Lucas e com João Marcos, vai abrir igrejas e pregar a palavra. O seu nome será reconhecido a partir daquele momento que ele mesmo escreve em Efésios 2,7, que a graça de Deus se manifesta em nós, para que nós que a pregamos venha a ser conhecido através do nosso testemunho em eras vindouras, aquilo que é a bondade de Deus. Deus não está olhando só para o nosso agora, Ele está olhando para tudo, por isso que Ele permite muitas situações conflitantes, muitas dificuldades, mas devemos sempre lembrar, a palavra não vem para Anás e Caifás, a palavra não vem para quem acha que pode, é merecedor, a palavra vem para aqueles que estão no deserto. E olha, nós entendemos o porquê, fala assim, ó, João percorria os arredores do rio Jordão. Os arredores do rio Jordão é justamente o deserto, irmão. Então, quando os perdidos perdem o acesso, que era o que estava acontecendo por causa da lei, eles impunham muitas restrições para as pessoas acessar a Deus através do templo. E vale a pena lembrar que Israel, irmão,
era a cidade era a nação que foi educada junto com Deus. Eles não sabiam viver sem a sua espiritualidade, apesar de terem desviado em muitos momentos mesmo, e apostatado da fé, mas eles sempre, de alguma maneira ou outra, tinham um remanescente ali, querendo buscar a Deus de todo o coração. Nós vemos isso ao longo da história toda. Homens como Jeremias, como Daniel, como Ezequiel, como Amós, como Miqueias, como Sofonias, como Isaías, como Samuel, como Sansão, como todos os outros juízes, como Abraão, Moisés e todos os outros que eu poderia citar aqui. Então, sempre tinha um ali, um remanescente, um escolhido de Deus que buscava a Deus de todo o coração. E quando os perdidos perdem acesso, o que Deus faz? Irmão, por que a palavra veio? Quando os acessos perdem acesso devido à corrupção de quem deseja ajudar, Deus, irmão, ele vem e acha um jeito da palavra chegar até as pessoas. Rabam, Derrecamanda, Soi Andaraia. Era um momento em que o templo estava corrompido, era um momento em que Anás e Caifás se relacionava com César, com Herodes, e estava tudo corrompido ali, irmão. Então Deus sempre acha um jeito da palavra de Deus chegar. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer justamente a esses homens aqui, aos fariseus, irmãos, naquele capítulo célebre de Mateus 23, Mateus capítulo 23, mas eu vou ler o versículo 13, que diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens, vocês mesmos não entram, e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Muitas restrições. As pessoas achavam que precisava ser santo para chegar a Deus, mas nós sabemos que o médico, ele não veio para aqueles que são sãos, ele veio para aqueles que são doentes. Então a palavra encontra um jeito. E olha só como João fazia, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo da água, irmãos, ele poderia ali fazer uma alusão à consagração de objetos sagrados, reis e sacerdotes, que se fazia com o óleo naquele momento. João adaptou. É uma adaptação de João. O batismo começa com João, não se ouve falar antes. É uma adaptação de João para quê? Para que a purificação e a separação das pessoas acontecem conforme Deus requer. O próprio Senhor Jesus concordou e aceitou a originalidade, a autenticidade de João. A autenticidade de João, irmão, porque as pessoas estavam perdidas. E o próprio Senhor Jesus foi lá para se batizar. Isso é uma prova de que Deus aprovava tudo que João fazia. Então, muitas vezes, irmãos, devido ao acesso estar fechado, o que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar usar o que Deus nos deu. Adapte-se, irmão. Adapte-se, minha irmã, à situação. Faça o que ela exige de você. Eu quero terminar porque muitas vezes será necessário. Precisava purificar, precisava de pregar o arrependimento, e as pessoas não tinham acesso ao templo, porque eram consideradas impuras. Mas como seriam purificadas? Como seriam, alcançadas por Deus? Deus sempre dá um jeito de achar aqueles corações que estão endurecidos, ele dá sempre um jeito de ir. Então a palavra, ela vem a um homem que tem coragem, a um homem bom de humilde coração, que se preocupa com as pessoas. E nós percebemos, irmãos, que Deus, ele trabalha justamente dessa forma. Muitas vezes ele vai improvisar para que as coisas aconteçam e a vitória chegue até você. Talvez você, meu irmão, que esteja me ouvindo, e talvez eu esteja pregando para esse tipo de pessoa, que esteja esperando a vitória do Senhor, mas que as portas têm se fechado uma após uma. Eu quero te falar, isso é proposital, para que você conheça o poder de Deus. Eu quero terminar com Efésios 5, do versículo 15 ao 17, que é um alerta para nós, que diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Era o que eles viviam. Fala, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você já sabe, meu irmão? Você já sabe qual é a vontade do Senhor? Que o Senhor lhe abençoe, iluminando a sua mente para que você conheça. Quero terminar com uma frase de Victor Frankl, que diz: se a situação é boa, desfrute-a. Agora, quando ela for ruim, transforme-a. Agora, quando não puder mudar a situação, transforme-se. Que Deus abençoe os irmãos.
que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A paz do Mestre. Tchau, tchau.